Olá, vamos dar prosseguimento no nosso curso de Excel e essa é uma aula muito importante porque nós vamos falar de formatação de planilhas. Não adianta a gente fazer uma planilha que vai atender em relação a cálculos e não formatar ela para deixar com uma aparência melhor aí para quem está fazendo a análise daqueles dados. Então nessa aula nós vamos focar nas principais formatações que você vai precisar aprender aqui no Excel. Para isso eu criei essa planilhinha simples aqui, onde eu coloquei um título, uma coluna funcionário, uma coluna setor, uma coluna telefone, salário, aumento e um valor do aumento. É só uma planilha simbólica para que eu possa te mostrar cada uma dessas formatações que nós vamos ver. Bom, aqui na guia página inicial do Excel, eu tenho o botãozinho formatar. Aqui nessa seçãozinha de células eu tenho inserir e excluir, que nós já vimos, para inserir e excluir linhas e colunas. E eu tenho o botãozinho formatar. Vamos dar uma passada rápida nele aqui, ó. Nesse botão formatar eu tenho algumas opções de formatação do tamanho da célula, que é a altura da linha, que nós já vimos, a largura da coluna. Eu tenho autoajuste tanto da linha quanto da coluna, né? Também vimos o autoajuste, é você colocar o ajuste ao máximo ali, ocupando o mínimo possível da célula, né? Que é a mesma coisa que a gente dá dois cliques aqui na divisão das letras ou dos números, então ele vai ajustar aquela coluna menorzinha possível. E eu tenho aqui uma opção interessante também de visibilidade, que é ocultar e reexibir. Então eu posso a qualquer momento ocultar uma coluna ou uma linha da minha planilha. Por exemplo, nessa planilha aqui, se eu não quisesse mostrar essa linha total, vamos supor que eu tivesse aqui já preenchido esses totais, mas eu não quero que ele apareça na planilha para mim. Então eu posso, ao invés de excluir, eu posso simplesmente ocultar, e isso eu vou poder voltar com ele a qualquer momento. Então, para ocultar, eu vou vir aqui no menu formatar, tenho a opção ocultar e reexibir, e eu posso vir aqui, ó, ocultar linhas, né? Tenho linhas, colunas, posso ocultar uma planilha inteira se eu quiser e reexibir qualquer um deles. Então vou pegar a linha, vou ocultar linhas. Então o que aconteceu? Sumiu aqui a minha linha total, porém ela não foi apagada. Se eu olhar aqui, essa linha 13 e aqui a linha 15, ela é simplesmente oculta, ou seja, o Excel deixa ela num tamanhozinho que ela não vai nem aparecer. E a qualquer momento eu posso vir aqui, selecionar, voltar no botãozinho formatar, ocultar e reexibir as linhas, ó. Então ela volta a aparecer. Mesma coisa com a coluna, ó. Não quero essa coluna, posso ocultar. Tá? Além aqui do menu formatar, ocultar e reexibir, se eu quiser ocultar uma linha ou uma coluna, basta eu clicar com o botão direito na letra ou no número. Se eu clicar aqui no C com o botão direito do mouse, eu tenho a opção ocultar, e aí ele vai ocultar toda aquela coluna para mim. Quero mostrar ela de novo, posso marcar aqui, clicar com o botão direito e usar a opção reexibir. Então eu posso ocultar linhas e colunas a qualquer momento e vou usar o botão formatar, ocultar e reexibir para reexibir novamente ou para ocultar, ok? Então aí esse recurso pode ser bem interessante dependendo da planilha que você estiver trabalhando. Bom, menu formatar, vamos ver mais o que a gente tem aqui, ó. Organizar planilhas. Nesse menu eu consigo também renomear uma planilha, consigo mover ou copiar uma planilha para dentro do mesmo arquivo ou para outro arquivo, e consigo mudar a cor da guia. São aquelas configurações que nós já vimos lá atrás, que eu mostrei que a gente pode fazer isso clicando com o botão direito aqui, ó. Então eu clico no botão direito e posso aqui renomear minha planilha, né? Vou pegar planilha de aumento. Então é a mesma coisa, aqui eu tenho acesso também, tanto a renomear, como mover ou copiar, como colocar uma cor na guia que eu estiver trabalhando. Bom, além dessas opções todas, eu tenho uma opção aqui de proteção da planilha,
é um recurso muito interessante, mas nós não vamos ver agora, nós vamos ver com uma aula mais no final do curso para entender como é que isso funciona. E eu tenho aqui o que nós vamos mais utilizar, que é o formatar células. Quando eu clico em formatar células, eu vou ter várias opções de formatação, que é o que a gente vai usar na maioria das vezes. Na próxima aula, a gente vai começar a ver cada uma delas. Um abraço e até lá.